Glórias a Deus, saudos irmãos com a doce paz do Senhor. Bem-vindos mais um dia de curso. Hoje nós vamos falar sobre o que Jesus falou em Mateus 24, 37 e 39. Que o arrebatamento, a vinda do Senhor será como nos dias de Noé. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Vamos fazer uma pequena oração antes. Senhor meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória e todo louvor e toda adoração seja dado a Ti, Pai. Grande és Tu, Senhor. Venha me usar com poder, com sabedoria e com entendimento e conhecimento profundo da Tua palavra. E venha que todos aqueles que vê esse vídeo e vê esse treinamento venham adquirir sabedoria e conhecimento e venham entender toda a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, sem demoras, vamos abrir a Bíblia em Mateus 24, versículo 37 e 39. Mateus. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre o arrebatamento, quais os dias que nós estamos e como será o arrebatamento. Mateus 24, 37. Glória a Deus, aleluia. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus, aleluia. Jesus aqui ele está falando como nos dias de Noé, ele está falando na primeira fase da vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus vai ter duas fases. A primeira fase ele vai vir como um ladrão. Para muitos ele vai vir como um ladrão, mas para a igreja a igreja vai saber que ele está vindo. Vai vir arrebatar a igreja, tirar a igreja da terra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Antes de nós ir para o livro de Noé, livro de Gênesis, falar um pouquinho e expor tudo que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 6, sobre o dilúvio, nós vamos entender um pouquinho sobre o que Jesus está falando aqui, esta vinda dele. Vamos pegar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Vamos começar primeiro 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, que é para a igreja. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Aqui Paulo está falando que nós somos filhos da luz, quer dizer, os filhos de Deus, filhos da graça. Nós não somos da noite nem das trevas. Da noite e das trevas aqui ele está dizendo os filhos do diabo, ou os filhos das trevas, falando dos filhos do diabo, de Satanás, ou da noite aqueles que não têm clareza, que não têm conhecimento da palavra, que não entendem a palavra, que não anda na palavra, não procura estar na palavra e não procura estar com Deus.
Versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui Paulo Aqui Paulo adverte para nós não dormir, mas vigiamos e sejamos sóbrios. O que Paulo está dizendo? Dizendo que é para nós não ficar adormecidos e, e, e pensar que o Senhor não vai vir, não, mas nós vigiarmos, sempre estar pronto, preparados, sóbrios, acordados, saber que o Senhor está vindo, mas prestar atenção nos sinais, vigiar, andar vigilante e procurar estar na palavra, o que Paulo está dizendo aqui. Porque os que dormem, dormem de noite. Aqui que ele está dizendo que os que dormem, dormem de noite. Ele não está falando do sono normal do ser humano, mas ele está falando do sono da indolência. Aqueles que dormem, aqueles que não têm conhecimento da palavra, aqueles que não andam no caminho do Senhor, aqueles que não acreditam no Senhor, aqueles que não acreditam na vinda do Senhor, aqueles que segue por caminhos diferentes ao servo de Deus, ao cristão, aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus ou não querem conhecer a palavra de Deus ou não acreditam na palavra de Deus. Esses são os que dormem, que ele está falando aqui. E os que se embebedam-se de noite. Aqui ele está falando a mesma coisa, ele não está falando da bebida propriamente, mas ele está falando daquelas pessoas que elas ficam bêbadas, como se estivessem bêbadas, embriagadas, como assim, que elas ouvem a palavra, mas elas fingem que não ouvem, ou não entra na mente delas, não entra na cabeça delas, elas não conseguem entender como vai acontecer todas essas coisas que estão escritas na palavra, elas não creem nas promessas de Cristo, elas não creem na palavra do Senhor. Versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Paulo está dizendo mais uma vez, advertindo nós que somos da graça, nós que somos do Senhor, nós que somos da luz, nós que somos do dia. O Senhor é dia, o Senhor é luz, as trevas é noite. Ele está dizendo para nós vigiarmos, vestindo da couraça da fé, para nós ter fé na palavra, ter fé que Jesus vai voltar, nós confiar, andar vigilantes, e do amor e tendo por capacete a esperança de salvação. Paulo está advertindo que sempre nós temos que ter esperança na salvação, sempre temos que crer na salvação e sempre temos que falar da vinda de Cristo, da vinda do Senhor, não desfalecendo, não acreditando em coisas, dizer, o Senhor não vai vir, o Senhor não vai voltar, o Senhor está demorando, não dá bola para isso, mas sempre andar vigilante, sempre estar atento aos acontecimentos que estão acontecendo, aos sinais que estão se cumprindo na palavra do Senhor. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui tem uma coisa interessante aqui, ó. Muitos falam que a igreja vai ficar na grande tribulação, mas aqui deixa bem claro esse texto que a igreja não vai ficar na grande tribulação, porque ele está falando para a igreja ali. Ele está advertindo não as pessoas do mundo, não as pessoas ímpias, não as pessoas que não estão na igreja, mas está advertindo as pessoas que estão andando no caminho do Senhor. Ele está dizendo assim, ó, que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, ó, que Deus não vai deixar nós no dia da ira, porque a grande tribulação será um momento de ira, um momento de tribulação, de angústia e grande dor sobre a terra. Então, neste momento, quando acontecer essas coisas, nós já não estaremos aqui, nós estaremos com o Senhor nos ares, na nova Jerusalém que desce do céu. Glória a Deus, aleluia. Vamos entender um pouco
sobre as duas fases que Jesus vai vir. A primeira fase, que ele vai vir como um ladrão para muitos, mas para a igreja não. Para aqueles que estão acordados e vigiando, não. E a fase que ele vai vir com grande poder e glória, e todos os joelhos se dobrarão. Glória a Deus, aleluia. Mateus 24:30. Vamos para Mateus 24:30. Vamos. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar primeiro Mateus 24:30, quando Deus vai aparecer, quando Jesus vai aparecer com poder, com grande poder e glória. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Glória a Deus, aleluia. Vamos deixar bem claro esse texto. Aqui mostra que o Senhor está vindo com grande poder e glória, e todos da terra, todas as tribos, todas as nações, todos os povos vão estar lamentando, se lamentarão e verão a glória do Senhor vindo nas nuvens com grande poder e glória. Em Apocalipse 1:7 diz que todo o joelho, toda a língua confessará ao Senhor, que todo joelho, grande, pequeno, servo ou livre, vai se dobrar perante o Senhor. Apocalipse 6, se não falha a memória, Apocalipse 6, versículo 7. Mas eu vou dar um estudo bem aprofundado. Aqui eu estou dando um resumo aqui, porque na verdade hoje eu quero falar mais sobre o que Jesus falou, qual estado, qual momento que nós estamos, que ele falou que seria como os dias de Noé. Glória a Deus, aleluia. Voltando à palavra. Então ele vai aparecer com grande glória, com grande poder. No versículo 31 tem uma coisa que muitos questionam. Se a igreja não vai ficar na terra, na grande tribulação, o que significa essa parte? Muitos questionam essa parte. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui, para vocês entenderem, eu vou dar uma resumida, porque ainda essa parte eu tenho que trabalhar ainda, porque neste momento eu vou falar sobre Noé, mas eu vou dar uma resumida para vocês já entendendo. Aqui, na verdade, quando estiver a grande tribulação, muitos vão se converter na grande tribulação e vão ser perseguidos pelo falso profeta, por o anticristo e por todo o seu exército, por todos. Vai ser proibido de pregar a palavra, vai ser proibido da Bíblia, as Bíblias vão ser queimadas. O povo que se converter e que vê que realmente estava escrito e está se cumprindo na palavra, na grande tribulação, vão se converter e vão ser servos do Senhor também. Muitos vão morrer decapitados e muitos vão se reunir com o povo de Israel. Muitos vão se reunir e se refugiar. Por quê? Porque o povo de Israel vai ser um povo muito perseguido. Vai ser o momento na grande tribulação de Deus tratar com o povo de Israel. E daí Deus vai tratar com o povo de Israel, o anticristo e todos os seus adeptos vão perseguir o povo de Israel, vão perseguir todos os cristãos naquele momento. Então, quando aqui nessa parte aqui, quando Jesus vem com grande poder e glória, é no final da grande tribulação, no final. Então, ele manda os seus anjos
Aqui não é os salvos do arrebatamento. Aqui é os salvos que restaram, que ficaram, que se converteram na grande tribulação e que não morreram decapitados, e todo o povo de Israel será resgatado pelo Senhor. Seus anjos vão pegar o remanescente do povo de Israel, entendeu? É só um pequeno entendimento para vocês entender o que quer dizer esta palavra, que muitos ficam confundidos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse 3:3. Vamos para Apocalipse 3:3. Vamos ver o que diz Apocalipse 3:3. Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em glória a Deus, aleluia. Apocalipse 3:3, Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Versículo 11 do Apocalipse 3. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus, aleluia. Aqui, no Apocalipse 3:3, ele está advertindo, se o povo da igreja de Sardes não vigiar, ele virá como um ladrão para eles. Que virá como um ladrão que eles não vão ver e vão achar que o Senhor não está vindo. Como muitos cristãos hoje em dia estão adormecidos e acham que não vai acontecer o arrebatamento da igreja, acham que isso é história para criancinha, é lenda. O Senhor vai vir como ladrão para essas pessoas. Mas para a igreja que está andando nos caminhos do Senhor, está prosseguindo adiante, está vigilante, de maneira nenhuma o Senhor vai vir como ladrão, mas elas vão saber. O Espírito Santo já está trabalhando na igreja. Nós estamos nos últimos momentos na terra. Ainda haverá um grande avivamento no Brasil, um grande avivamento na terra, que o Espírito Santo já está buscando os seus. E muitos vão apostatar a fé, muitos vão negar Jesus Cristo, muitos vão cair, mas muitos vão ser levantados e muitos vão se converter a Cristo ainda. No capítulo 3, versículo 10 também deixa destacado: como tu guardaste a minha palavra, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aqui é a igreja de Filadélfia, uma igreja que foi fiel, mesmo passando lutas, mesmo passando aflições e angústia, e o Senhor fez uma promessa para ela. Como tu guardou a minha palavra, como tu andou nos meus caminhos, como tu andou na minha presença, então o dia da tentação que virá sobre todo o mundo, vocês não vão passar. Essa é uma tipologia para a igreja que vai ser arrebatada, a igreja que vai que anda com o Senhor, que caminha com o Senhor, que está com o Senhor, que guarda a palavra da paciência do Senhor, que guarda a palavra do Senhor. Essa igreja vai ser arrebatada, vai ser tirada, arrancada da terra. Por quê? E quando vir essa grande tribulação, essa hora da tentação, a igreja não vai passar. Neste momento, Deus promete que a igreja não vai passar. Por quê? Porque a igreja permaneceu na palavra, permaneceu na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Como hoje eu tinha prometido, nós vamos caminhar hoje. Vamos falar sobre os sinais de Noé e de Ló. Vamos ver se nós conseguimos falar de Ló também. Mas primeiro vamos falar dos sinais que estão
em Gênesis 6, no dilúvio de Noé. O que aconteceu naquele momento? Por que, que o Senhor se irou com o povo? Por que, que o Senhor resolveu mandar o dilúvio? Qual a circunstância e qual a semelhança que tem nos dias de hoje, nos momentos de hoje? Qual seria a semelhança? Glória a Deus, aleluia. Gênesis 6, versículo 1. E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, as filhas lhes nasceram. Eu vou falar versículo por versículo para vocês entenderem. Ó, muitos dizem aqui nesta passagem que essas filhas dos homens são os homens normal. E os filhos de Deus que dá no versículo 2, vou ler o versículo 2 para vocês entenderem. Ó, e aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar, quer dizer, começaram a nascer homens sobre a face da terra, as filhas lhes nasceram, as filhas. Tá. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas de todas que escolheram. Muitos dizem que aqui é os anjos que desceram, os anjos caídos que se rebelaram contra Deus, e dizem que esses anjos dormiram com as filhas dos homens e tiveram homens gigantes, que é chamado de nefilins. Mas na verdade é que não. A Bíblia ela é um quebra-cabeça. A Bíblia ela mesma se interpreta. Como nós vamos interpretar esse pequeno texto? De maneira simples. Vamos para o mesmo livro, mas mais atrasado, no capítulo 5, não, no capítulo 4, versículo 25. Vamos ver, vamos entender o que significa aquela parte ali. E Adão conheceu novamente sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Aqui está a chave. Aqui está a chave do porém. Adão e Eva tiveram 2 filhos primeiro, Caim e Abel. Caim se rebelou, ficou com ciúme de Abel, todo mundo sabe, e matou Abel. Deus colocou uma marca em Caim, porque Caim era rebelde. Caim tinha se rebelado contra o Senhor. E castigou Caim. Através daquela marca, a terra foi, através do pecado de Caim, a terra foi castigada também. Entendeu? Então a geração de Caim foi toda ela má. Toda ela ruim. Então, depois, mais tarde, como Adão e Eva não tinham mais filhos, porque Caim fugiu, Caim saiu da presença do Senhor e Abel já tinha morrido, nasceu Sete. Então Sete nasceu, e depois que Sete nasceu, ele teve um filho, Enos, e a partir do filho Enos, a partir da geração de Sete, os homens começaram a buscar o Senhor. Então aqui está resolvido, ó. Eu vou ler mais uma vez o capítulo 6, versículo 1 e 2 e vou explicar para vocês. Ó. E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, as filhas nasceram. Aqui, filhos dos homens, que Deus quer dizer, que Moisés está escrevendo, é os filhos de Caim. É os filhos, as pessoas que levaram o pecado do seu pai adiante e continuaram sendo mal. E continuaram não buscando a Deus. E aqui no versículo 2, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposa de todas que escolheram. Aqui os filhos de Deus são os filhos de Sete. Os homens que começaram a clamar e a buscar a Deus. Aqui está resolvido. São os homens, filhos, descendência de Sete, uma nova descendência que começou a clamar e a buscar e a se dedicar aos caminhos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Como já resolvemos esses dois, vamos
para o versículo 3. E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Aqui nós podemos prestar atenção que foi um momento que o Senhor ficou brabo, irado. Por quê? Porque tinha dois grupos. Tinha o grupo do filho dos homens, que eram os filhos de Caim, e tinha outro grupo que era os filhos de Deus, que era o grupo dos filhos de Sete. E Deus de maneira nenhuma queria que os dois se misturassem. Deus não queria. Por quê? Porque Caim era rebelde e seus filhos eram rebeldes, e seus filhos aprenderam com Caim a ser rebelde e praticar o mal, praticar coisas abomináveis contra a palavra e contra o Senhor. Então, Deus de maneira nenhuma queria que a espécie deles se misturasse. Não queria que os filhos de Deus se misturassem com as filhas dos homens. Não queria, de maneira nenhuma, queria que isso acontecesse. Então o Senhor ficou irado e o Espírito de Deus se retirou. Quer dizer que a presença do Senhor saiu da terra, saiu dos homens. Porque naquele momento ainda o Senhor, nesse momento, o Espírito Santo estava sobre a terra. Estava sobre a terra, estava sobre os homens que buscavam a Deus. Então o Senhor retirou o Espírito Santo, retirou da terra e punha uma regra. O homem vivia por volta de 500, 600, até 900, até 1000 anos naquela época. Então ele punha uma regra. Como o homem era mau e era carne, então ele botou uma regra, que o homem vivesse até 120 anos. Vamos continuar mais. Versículo 4. E havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos dos homens entraram as filhas dos homens. E elas lhes geraram filhos. Esses se tornaram homens poderosos que eram na antiguidade homens de renome.